Saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Despertar, um canal feito para propagar a palavra de Deus e despertar mais do que nunca a nossa fé nas promessas que o Senhor Deus fez para nós. Amém. Eu sou Alessia Diniz. E eu fico muito honrada e feliz por você ter escolhido estar aqui conosco hoje. Hoje falaremos sobre o processo do cânon da Bíblia, como o processo de elaboração, como o livro, a Bíblia Sagrada, foi escrita. Aqui, esse livro não pode não fazer parte da sua vida. Ele traz os testamentos. Todo herdeiro recebe testamento, não é mesmo? Nosso testamento está aqui. Nós temos ciências que nos ajudam a comprovar a veracidade e seriedade da Bíblia. O percurso que esses autores, que esses escritores passaram e a luta que vocês ainda verão de pessoas, o sofrimento para preservarem a palavra de Deus através da perseguição dos que queriam destruir o livro, as Sagradas Escrituras e o cristianismo. Nós temos a filologia, palavra de origem grega, da antiguidade, que significa amor à instrução e ao estudo. Num sentido amplo, filologia é a ciência que tem por objetivo estudar uma língua, uma civilização, uma cultura ou a literatura em determinada posição histórica. E para isso, a filologia faz uso dos documentos escritos que são encontrados dentro do recorte escolhido. A filologia associa-se mais ao estudo de materiais críticos e textos. Então, a filologia nos ajuda a comprovar a veracidade. Nós temos a arqueologia, muito aliada à comprovação dos estudos bíblicos. A arqueologia, eu tenho uma profunda admiração. Ela é uma forte aliada na comprovação de fatos e passagens bíblicas através de suas escavações. Temos muitos achados hoje, muitos artefatos, monumentos, fósseis e vestígios materiais que comprovam. Deus é tão maravilhoso que a hora que começa o mimimi, o falatório, e que os cristãos, os verdadeiros cristãos, os crentes, começam a ficar sufocados pelos ataques, né, contra a palavra de Deus, contra a fé, contra a existência do Senhor, contra a divindade de Deus, que Jesus é Deus e é homem, né? Imagina onde há isso, um Deus, ele é Deus e ele é homem. A Bíblia fala, ela é divina e ela fala a nossa linguagem. Então, aí Deus deixa o homem descobrir, os estudiosos, os arqueólogos descobrirem materiais, né, que vão comprovar escritos, manuscritos, né? A arqueologia é uma ciência que se ocupa em procurar mapear e datar os achados de civilizações e culturas passadas. Nós temos a história. É uma ciência responsável por estudar os acontecimentos do passado, as ações humanas ao longo do tempo, né? O trabalho do historiador inclui uma análise minuciosa dos documentos que permitem o estudo do passado, né? Nós estudamos, temos a matéria de história. É engraçado que as pessoas respeitam a história, mesmo a gente sabe que os livros de história mostram um lado só, né? O lado da classe dominante e tudo, né? E não dos oprimidos. Mas a gente acredita em tudo que a história, os livros contam, os filósofos, né? Aristóteles, Platão, né? E as pessoas questionam a Bíblia. Então nós temos todas essas ciências que apoiam os estudos, que confirmam os fatos ocorridos. A Bíblia é muito mais completa, a história, inclusive, precisa das referências bíblicas, de passagens bíblicas, para ela comprovar certos fatos que ela não tem. Então, nós temos a história, né, que tem os estudos minuciosos, documentos que permitem o estudo do passado. Nós temos a filosofia,
que é o amor pela sabedoria, né? Então, filósofos, que eu vou depois citar para vocês, falaram, filósofos que se disseram ateus, e os que comprovaram fatos bíblicos da existência divina. A biologia, que é uma ciência que se preocupa com o estudo da vida, a biologia tem desenvolvido, a ciência não consegue, né? Não vai conseguir nunca superar a origem humana, não é? Não tem como mudar, não vai ter como mudar a criação. Então, a biologia mostra o espetáculo da natureza. Quem é capaz de criar coisas tão incríveis? Coisas que nós nem sonhamos conhecer, só na eternidade. Em nome de Jesus, eu quero ver. A teologia, né? Há pontos de vista que se divergem ao considerar ou não a teologia como uma ciência. Objetivamente falando, a teologia é uma disciplina intelectual, é uma ciência e deve, diferentemente das outras ciências, começar com a fé. Então, a teologia começa os estudos dela através da fé. A busca da verdade deve ser o alvo final e principal do teólogo, que trata cientificamente da revelação de Deus. Os buscam uma resposta, seitas, crenças, várias situações, e tudo, o vazio continua, a tristeza continua, as pragas, as doenças. Todos os dias vem uma coisa ruim acontecendo. As pessoas não têm respostas, mas se você tem a sua fé nessa palavra, se você busca este caminho, esta verdade, você encontra a vida que ele prometeu. Os povos antigos, eles não sabiam qual seria o desfecho da história bíblica. Eles registravam as histórias desde a época de Moisés, quando o Senhor entregou as tábuas a Moisés, com os 10 mandamentos. Moisés as entregou aos sacerdotes e aos profetas, era confiado cuidado com a palavra, com os registros. Então as leis foram guardadas no tabernáculo, né, onde Deus determinou como seria construído e tudo, e a lei foi caminhando. Todos os reis, todos os reinados que vieram, todos os profetas que passaram pela história bíblica, eles receberam a palavra de Deus, os evangelistas, os apóstolos, todos que receberam a palavra de Deus, eles receberam a ordem para redigirem a palavra, guardaram a palavra. E ela foi escrita pela inspiração divina. Então, eles não sabiam qual seria o desfecho da história, que hoje os registros se tornariam a Bíblia que nós temos em nossas mãos. Como que eles poderiam definir, como que naquela época eles poderiam definir quais livros fariam parte da Bíblia ou não? Esse foi um processo chamado cânon. Esse processo é o processo de formação, conhecido como cânon sagrado, e ele não podia ser diferente. Esse é um processo de montagem de cânon pelo qual a Bíblia passou, com a providência divina. O que é isso? Deus recrutou homens conscientes, que ele conhecia o coração e a fidelidade. Ele recrutou homens conscientes e os capacitou, os inspirou para escreverem a palavra dele. Por se tratar de um livro que é inspirado por Deus, a Bíblia tem a capacidade de revelar de forma precisa a existência de Deus. Ela revela seus atributos, sua vontade, seus planos e, o mais importante, a sua relação com o ser humano. Em João, capítulo 1, versículo 18, o evangelista diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Só o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O processo de cânon, que foi um processo de medir os livros, eles tinham critérios, livros que caberiam dentro daqueles critérios que fariam parte da Bíblia Sagrada.
A única garantia que nós temos de conhecermos seguramente o Deus verdadeiro, o único Deus, qual é a nossa garantia? É que a garantia que nós temos é a que foi ele que optou, que tomou a iniciativa por se revelar a nós. Adão e Eva, os primeiros homens criados, homem e mulher criados, eles se distanciaram do Senhor. Foram eles que escolheram o caminho errado. Eles escolheram ouvir a voz errada. Mas Deus optou, mesmo o homem se afastando do Senhor, ele optou por nos buscar, por nos resgatar, por estar conosco. Deus quer um relacionamento conosco. Ele se revelou a nós diante de um conteúdo escrito. Ele deixou a sua palavra. É como, gente, você escrever um diário, escrever um texto, escrever sua história de vida e deixar para seus filhos, que vão deixar para seus netos e bisnetos e tataranetos. E o Senhor pede que leia a palavra dele, medite sobre ela de manhã, ao acordar, à tarde, durante as refeições, ao anoitecer, ao adormecer, que passe, sente, converse com seus filhos, conte a palavra dele, vá passando. E ele disse que, Lucas 21, 33, o Senhor Jesus nos diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, é somente através dela que nós vamos conhecer as revelações do Senhor, o caráter de Deus, o amor dele por nós, o plano de salvação maravilhoso dele contra Satanás, o nosso inimigo invisível, que sopra no nosso ouvido, na nossa consciência, que tenta nos desviar do caminho. Nós temos a livre escolha. Nós podemos escolher ouvir a voz do Senhor, seguir Jesus, ou buscar o que a Bíblia diz, lutar contra a nossa carne, o ódio, a raiva. Nós temos tudo isso, gente. Jesus sabe, Jesus se encarnou lá no paraíso, ele aceitou vir, assumir uma forma de homem para morrer por nós, porque o pecado só se lava com sangue. Por isso houve tantos sacrifícios de animais. Nós veremos isso em outros vídeos sobre a Bíblia, quando iniciarmos Gênesis, se Deus quiser. Então Jesus se encarnou. Quando o homem e a mulher pecaram no jardim do Éden, viram o que fizeram, perderam tudo. O homem pecou no paraíso. A nossa honra só poderia ser lavada, o nome do Senhor, as promessas de vida eterna que Ele fez para nós, só poderiam ser restauradas pelo sacrifício de um outro nome. Teria que nascer um outro homem que fosse justo, perfeito, tentado por Satanás, tentado na carne pelos homens, tentado pelas coisas deste mundo, e em nada pecasse. Num corpo de homem, ele resistisse a toda tentação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa isso? Precisamos crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o único que tem as chaves da salvação. Ele é o único que mostra o caminho a ser seguido. Ele é a única resposta. E só há um caminho, só há uma resposta
é o que o Senhor determina. Onde vamos encontrar isso? Na comunhão com Ele, orando a Deus em nome de Jesus. Tudo que você fizer, disse o Senhor, e pedir ao Pai em meu nome, será feito de acordo com a vontade do Senhor. Salmo 105, estão exaltadas a graça e a misericórdia de Deus para com o povo. Como o Senhor tem paciência com a gente. Ele nos deu chance, através de Jesus, para nos salvar, nos resgatar. Ele espera a nossa devoção. Nós temos que prestar honras a Ele, adorar somente a Ele, somente a Jesus. No Salmo 106, por exemplo, nós podemos ver os relatos da ingratidão de Israel para o grande Senhor. Então, o Salmo 106 fala como o povo reclama, Deus libertou, ouviu o clamor do povo que estava cativo no Egito, e Deus enviou Moisés, levantou Moisés, trabalhou na vida de Moisés, né, para levá-lo, usá-lo como instrumento. Deus usa a mim, usa você, usa qualquer um que se dispuser a obedecê-lo, a divulgar a palavra dele, a lei dele, a obediência a ele. Então Deus levanta Moisés para salvar o povo, tirar o povo do Egito. O povo reclama de tudo. Vocês já viram alguma história parecida com essa, gente? Não é só Israel que fez isso, que errou dessa forma. Só Adão e Eva que pecaram. E nós não temos culpa por eles terem pecado. Nós somos a mesma carne, o mesmo povo, a mesma gente. No Salmo 105, versículo 1, nós encontramos uma passagem que diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Salmo 106, capítulo 1, versículos 1 a 2. Aleluia! Aleluia significa rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Nós não temos a mínima noção. Nossos olhos podem falar do que conseguem ver. Para compreendermos ou interpretarmos a Bíblia, eu falei para vocês das figuras de linguagem, dos recursos literários, que há passagens que a gente interpreta literalmente, exatamente como estão escritas, e há outros que têm um sentido figurado, né? Para conseguirmos uma boa interpretação, nós precisamos levar alguns aspectos em consideração. Nós temos que levar em conta o tempo. Há um distanciamento temporal muito grande da época em que a Bíblia foi escrita, né? Até agora, até os nossos tempos modernos. A linguagem era outra, a cultura era outra, né? Nós temos que levar em conta que há um distanciamento contextual. A Bíblia foi escrita num contexto cultural muito diferente do que é hoje. Ela foi escrita no Oriente Médio, numa cultura oriental, com povos diferentes e com culturas diferentes do que temos hoje. Eles tinham uma visão de mundo diferente da que nós temos hoje. A cultura judaica de hoje é muito diferente da cultura judaica daquela época. O contexto no qual a Bíblia foi escrita, aquele contexto, aquela época, não existe mais. A cultura grega daquela época, em que houve o Novo Testamento, em que ele foi escrito, não existe mais. O Novo Testamento foi escrito numa cultura grega de tempos que não se comparam com os tempos de hoje. O Império Romano, ele não existe mais. E nós precisamos levar em conta também o distanciamento linguístico, que eu tenho falado muito sobre essa parte, né? Que é um fator importante a se considerar. A Bíblia não foi escrita em português, na nossa língua portuguesa. Ela foi escrita em 3 línguas que são consideradas línguas mortas, ou seja, não existem mais, que são o hebraico, né? A Bíblia foi escrita no hebraico bíblico.
Não é mais o hebraico que se fala hoje. Hoje fala-se em Israel outro tipo de hebraico, o hebraico moderno, Mizrani oriental. Então, é um outro tipo de hebraico. Falam dialetos hebraicos, né? Liturgicamente, alguns judeus falam, né, em alguns momentos litúrgicos, em várias partes do mundo árabe e islâmico. Esse hebraico moderno, ele foi influenciado pelo árabe. Então, nós temos as diferenças de época, de cultura, de história, de língua, né? Nós temos hoje o aramaico bíblico, não é o mesmo aramaico de hoje, fala-se hoje o neo-aramaico. O grego koiné, que era o grego que foi escrito a Bíblia, é o grego antigo, né? Ele é diferente do grego atual, que é o grego koiné dialectos, língua comum hoje, ou koiné de Alexandrina, ou helenística, língua de civilização. Nós temos também um distanciamento autorial, que é do autor, a autoria do escritor, né? É preciso levar em conta o que o autor que escreveu o livro da Bíblia, ele quis dizer ao escrever. Quando ele estava escrevendo, o que ele estava vivendo naquele momento, o que o Espírito Santo estava falando com ele, o que estava acontecendo, né? Porque há aspectos humanos e culturais da época em seus registros. E ele explicou da forma que ele vivenciou. Há um distanciamento da natureza divina de Deus. Deus é insondável, misterioso. Deus é o Criador. A Bíblia fala do Criador, falando com uma criatura como nós, limitada, pecadora. Há um distanciamento muito grande entre Deus e nós, porque nós somos suas criaturas. Desde Adão até o dia da volta do Senhor, todos nós somos criaturas. Nenhum de nós é melhor que o outro. Nunca houve diferença entre um e outro. A diferença daquele que busca o Senhor, que é justificado pela fé, que é santificado em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos como Deus. Nós somos criados à semelhança do Senhor, para sermos dignos do amor dele. Fomos criados à sua semelhança para termos um caráter, dignidade, sermos honestos, sermos puros, sermos santos. Nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes. O pecado afetou, além da nossa moral, ele afetou a nossa capacidade de interpretação. Por isso temos tanta dificuldade em aceitar a Bíblia, em compreendê-la. Nós temos uma limitação espiritual, afetada, limitada. Eu não consigo compreender objetivamente todas as coisas. E no meu coração tem uma tendência a rejeitar as coisas de Deus. Você precisa saber que você já tem em você uma tendência natural da carne de rejeitar o que é de Deus, de não querer ouvir, aceitar ou acreditar na palavra de Deus, de rejeitar mesmo. Há uma tendência a rejeitar as coisas de Deus porque eu sou uma pecadora. Nenhum outro livro é humano e divino como a Bíblia. Ela é única. A Bíblia, ela fala conosco. Deus se revela através da Bíblia. Então, como podemos encontrar Deus, conhecê-lo, se não lemos a sua palavra, se não nos achegamos a ele, se rejeitamos a palavra dele, se queremos fazer do nosso jeito? Temos que tomar muito cuidado com a leitura bíblica, porque há nela uma linguagem antropomórfica, ou seja, Deus fala conosco usando uma linguagem que nós possamos compreender, porque se ele for falar conosco com a sabedoria dele, nós não conseguiremos compreender a mensagem que ele tem para nós. Hoje parece muito simples, como eu falei para vocês, apanharmos, termos nas nossas mãos um livro, as Sagradas Escrituras,
e ouvir a mensagem de Deus nas igrejas, aqui no canal, né? Mas vocês não fazem ideia, muitos não devem saber do árduo processo, né? Do sofrimento que os escritores dessa Bíblia, os autores deste livro passaram, o quanto Deus lutou para fazer com que essa Bíblia, né? Usando homens para fazer com que essa Bíblia chegasse até nós e que continue chegando nas próximas gerações, até a volta do Senhor. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes ao longo de mais de 1.600 anos. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, foi escrito há mais ou menos 4.000 anos e o último livro foi escrito há cerca de 2.000 anos. Bom, essa história é bem grande, então encerrarmos por aqui. No próximo vídeo darei continuidade. Fiquem com Deus, Shalom. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu curtir e ative o sininho das notificações.